Bom dia, aberta a sessão, ata aprovada. Me foi informado pelos respectivos, o número 1, processo número 12, que está com vistas para o doutor Sebastião Arruda Almeida, está adiado. O número 2, doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, e o número 3, também são esses que estariam adiados, né? Para o senhor se me divertir, né? É isso, doutor Francisco? Isso. O 2 e o 3, né? Então o 2 é o 62687, relativo da exceção de suspeição, e o 63294 da exceção de suspeição. Eles estão adiados. O 4, o doutor Pedro Francisco da Silva vai ser julgado? Permanente. Ah, sim, perfeitamente. E me parece que o doutor Samuel seria o 8º ou 9º, é isso? 7º. É o 30.586. 36. Uhum. Então, adiado 30.586, recurso eleitoral recorrente James Gonçalves Capucho, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva, um pedido de preferência. O 8º da pauta, o 26.774. Processo número 26774, recurso eleitoral, doação, recurso acima do limite, pessoa jurídica, Cuiabá Eleições 2010, recorrente Total Comércio e Representação Limitada, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso quanto ao tema do fundo. A doutora Daniela Yuki Fukui pediu a preferência. Com a palavra, eminente relator. Recurso eleitoral interposto por Total Comércio e Representações Limitada contra a sentença do juízo eleitoral que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral por doação de pessoa jurídica proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face da recorrente. A doação destinou-se à campanha do candidato a deputado federal Pedro Henri Neto, no valor de R$ 13.500 em recursos em espécie. A sentença entendeu que a doação ultrapassou o limite previsto na legislação eleitoral, 2% do faturamento bruto da empresa, pois, segundo informações dos autos, a recorrente teria declarado um faturamento bruto em 2009 de R$ 133.772,44, o que lhe facultava doar no máximo até R$ 2.672,44. Assim, verificou-se que a recorrente ultrapassou o permitido em R$ 10.824,56. Diante disso, a sentença condenou a recorrente ao pagamento de multa de 5 vezes tal excesso, no valor de R$ 54.122,80. A sentença, contudo, em termos expressos do julgador, optou por não condenar a empresa na sanção de proibição de licitar e contratar com o poder público por 5 anos. A recorrente alega preliminarmente a ilicitude da prova por quebra do sigilo fiscal, com violação da intimidade do devido processo legal, pois a representação não teria sido ajuizada com informações suficientes acerca do seu faturamento. Aduz, por isso, a ausência de fundamentação idônea. No mérito, afirma que o juiz, o ACO, decidiu contrariamente às provas dos autos, uma vez que em sua contestação apresentou declaração do imposto de renda retificadora, a qual comprova ter auferido faturamento em 2009 no valor de R$ 847.049, melhor dizendo, R$ 847.049,87, portanto, suficiente para fazer face à doação verificada. A recorrente postula o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a representação. O Ministério Público Eleitoral, junto à zona eleitoral respectiva, apresentou contrarrazões pelo desprovimento e a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
em razão do defeito de representação processual, vez que a procuração de folha 59 foi outorgada pela empresa Total Comércio Limitada, inscrita no CNPJ número 005424600/000109, tratando-se assim de pessoa jurídica diversa daquela presente na ação. No mérito, manifesta pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Mantém o parecer. Palavra, senhor. A preliminar de ausência de irregularidade na representação processual, em que pese a alegação da douta Procuradoria Regional Eleitoral de defeito de representação processual da empresa recorrente, anoto que este relator, em decisão fundamentada de folhas 340 a 342, com a menção de decisões judiciais que permitem a aplicação do artigo 13 do CPC no segundo grau de jurisdição, determinou a notificação da recorrente para que regularizasse a sua representação e capacidade processual, o que foi feito por meio da procuração de folhas 3, 4, 7. Em tal instrumento, a outorgante Total Comércio e Representação Limitada, exatamente a pessoa jurídica apontada na petição inicial. Portanto, com essas considerações, rejeita a preliminar, que foi sanada a irregularidade, como voto. Vota preliminar, doutor Francisco Ferreira Menezes. Acompanhe o relator, presidente. Doutor José Luiz Bozac, como vota Vossa Excelência preliminar. Doutor Samuel Franco Júnior. Acompanhe o relator. Senador Gerson Paes, como vota? Com o relator. Doutor Sebastião Ruda, como vota? Preliminar rejeitado, os termos do voto de Vossa Excelência. Com a palavra. Quanto à preliminar levantada pela recorrente de ilicitude da prova produzida, entendo que a requisição de informações da Secretaria da Receita Federal acerca do rendimento bruto dos doadores de campanha feita pelo juiz eleitoral em decisão fundamentada, a pedido ministerial, não configura quebra de sigilo fiscal. Ao contrário, a fiscalização sobre tal informação é um procedimento próprio da eleição que objetiva a transparência das campanhas eleitorais. Note-se que, antes de propor a ação, o Ministério Público Eleitoral requisitou à Secretaria da Receita Federal apenas a informação, positiva ou negativa, em relação aos doadores que não observaram os limites legais. Confirmada a doação em excesso, o Ministério Público, agora em âmbito judicial e por meio de pedido liminar, solicitou a quebra do sigilo fiscal. Daí sobreveio a solicitação judicial junto à Receita Federal. A doação é um ato voluntário, mas sujeito à fiscalização, pois do contrário, o artigo 81, parágrafo 1º e 2º da Lei Eleitoral se tornaria inócuo em virtude da falta de aplicabilidade. Transcrevo a legislação e a jurisprudência a respeito do tema, que estão disponíveis a vossas excelências, e prossigo. Em verdade, a Constituição Federal e a posição do STF determinam a garantia da intimidade e da vida privada do cidadão referente ao sigilo fiscal, apenas permitindo sua mitigação em caso de interesses públicos relevantes e de suspeita razoável de infração à lei. A regra geral merece ser ponderada no âmbito do direito eleitoral em virtude de sua essência, interesse da coletividade e moralidade pública. Ademais, ninguém está obrigado a fazer doações a partido político, comitê eleitoral ou candidato a cargo eletivo. No entanto, se o fizer, passa a fazer parte de um processo eminentemente público, que é o do sufrágio popular, onde se prioriza a lisura do processo eleitoral. Com essas considerações, eu estou rejeitando a preliminar. Doutor Francisco, como vota essa preliminar? Com o relator. Doutor José Luiz Bozac, como vota Vossa Excelência? Doutor Samuel Franco Júnior. Senador Gerson Paes. Com o relator. Rejeitada. Palavra, Excelência. Mérito, esta ação exige uma pequena digressão dos fatos que marcaram a marcha processual, pois apresenta peculiaridades próprias que chamam a atenção do julgador. O juízo de primeiro grau foi induzido em erro, como demonstrarei a seguir, mas a sentença deve ser mantida em razão da proibição do reformar-se impégios, como também explicarei em detalhe. A princípio, a informação repassada pela Secretaria da Receita Federal foi de que não constava no sistema a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica do ano 2009 da empresa recorrente. Logo, não havendo declaração de imposto de renda ou esta sendo zerada, estava proibida a empresa de efetuar qualquer doação eleitoral. Esta foi a informação inicial da Receita Federal. Entretanto, a própria recorrente, em sua contestação no primeiro grau,
apresentou declaração de imposto de renda com faturamento bruto no valor de R$ 133.772,44 auferidos no ano de 2009. Tal declaração teria sido enviada pela Receita Recorrente à Secretaria da Receita Federal no dia 29 de junho de 2010. Por isso, estaria autorizada, segundo esta primeira declaração, a realizar doações no valor de R$ 2.675,44, conforme a norma legal. É muito importante dizer que essa declaração, inicialmente trazida pela recorrente aos autos, que foi utilizada na sentença ora combatida. Todavia, na mesma oportunidade de defesa, a recorrente apresentou outra declaração de imposto de renda retificadora, apontando o rendimento no ano de 2009 no valor de R$ 847.049,87, o que, ao seu argumento, tornaria regular a sua doação. Ocorre que tal declaração de imposto de renda retificadora foi enviada à Receita Federal no dia 10 de novembro de 2011, tendo a recorrente sido citada no dia 9 de novembro de 2011. Portanto, a retificadora do valor do faturamento bruto do ano de 2009 foi feita depois da citação da então requerida, ora recorrente. Assim, não se pode admitir que o equívoco no preenchimento da declaração seja identificado somente após a ciência da propositura da representação eleitoral. Tal manobra, declaração retificadora posterior à citação, permitiria o envio deliberado de inúmeras declarações retificadoras com valores engendrados exatamente para justificar a quantia doada, o que é inaceitável. Trago julgados nesse sentido e prossigo adiante. Diante de tais fatos que apresentei até o presente momento, tem-se a impressão de que a sentença guerreada está correta, pois levou em consideração a primeira declaração apresentada pela recorrente à Receita Federal, deixando de levar em consideração a segunda retificadora. Contudo, há um grave problema de instrução processual existente nesses autos, que foi detectado somente pela excelentíssima senhora Procuradora Regional Eleitoral, doutora Ana Paula Fonseca Araújo, que lavrou o parecer que consta dos autos. Aquela primeira declaração de 2010, supostamente enviada pela recorrente à Receita Federal, encontra-se as folhas 62/79 dos autos. Lembro que ela foi trazida ao processo pela representada ora recorrente. A primeira folha, a folha número 62, é o recibo de declaração da entrega da declaração com o número 3199647654 e a completa identificação da recorrente, Total Comércio e Representação Limitada, CNPJ 09266454000183. Mas, por mais inverossímil que pareça, a partir das folhas 63, consta o conteúdo de uma outra declaração de pessoa jurídica de direito privado diversa da recorrente. A partir da folha 63, o conteúdo da declaração é da empresa Absolute Tecnologia da Informação Limitada, a qual possui outro número de CNPJ 0955083500001-90. Todos os dados de folha 63 a 79 são da empresa Absolute, que não faz parte desta relação jurídica processual. A sentença decidiu com base no faturamento bruto da empresa Absolute, quando a requerida é a empresa Total Comércio de Representação Limitada. O tal faturamento de R$ 133.772,44 jamais foi da empresa ora recorrente, foi de pessoa jurídica diversa. O juiz eleitoral laborou em erro na sentença guerreada. Este relator, então, após o parecer ministerial e com os autos conclusos em gabinete, ordenou que a Secretaria da Receita Federal enviasse a este tribunal o conteúdo, não apenas o recibo de rosto daquela declaração enviada pela recorrente Total Comércio e Representações em 29 de junho de 2010, identificada pelo número de recibo
número 31, 99, 94, 76, 54. A Receita Federal atendeu ao pedido desse relator e enviou não só a cópia do recibo daquela declaração, mas também o seu conteúdo, que está às folhas 396 e seguinte. Ali se observa o nome da empresa, Total Comércio e Representação Limitada, e seu número de CNPJ, número 092664500183. Eis que tal declaração da empresa recorrente demonstrou um faturamento bruto da empresa em 2009 igual a zero. Nada de receita bruta, nada de faturamento bruto, nunca houve o tal faturamento de mais de 133 mil reais. Reportando-me ao que disse no início, como o faturamento bruto da recorrente em 2009 foi igual a zero, conforme prova documental oriunda da Receita Federal, todo o valor doado deveria ser considerado como doação em excesso, e não aquele acima de 2%, no valor de R$ 133.772,44. Ora, esses pouco mais de 133 mil reais foram faturados pela empresa Absolute, não pela representada recorrente Total. O problema que vislumbro para este sodalício é que o recurso foi aviado somente pela empresa recorrente, ela mesma que induziu o juiz singular em erro ao apresentar o conteúdo de uma declaração de empresa diversa, além do também malfadado expediente de tentar apresentar uma declaração retificadora. Em razão da proibição da reformácio império, parece-me que não se pode aumentar o valor da multa aplicada, ainda que as provas constantes dos autos agora demonstrem que a multa eleitoral deveria ser maior do que aquele imposto na sentença. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, nega o provimento ao recurso eleitoral. Outro sim determina a extração de cópias de todo esse procedimento para envio à delegacia da Polícia Federal nessa capital para fim de instauração de inquérito policial para averiguar de eventual prática de crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral. É como voto. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, como voto? Acompanho o relator, presidente. Doutor Lois Blazac, como voto? Senhor presidente, realmente é uma situação que eu estou pensando aqui no seguinte sentido: a impossibilidade de se avançar para outra forma de solução de julgamento quase que legitima uma situação dessa como uma estratégia que de fato é gravíssimo, né? É um procedimento gravíssimo. Eu pergunto na questão assim, até para o debate, não é que eu estou assim já com um pensamento pronto para simplesmente colher de Vossas Excelências as suas impressões, mas essa possibilidade aqui nessa instância, ainda em fase ordinária, ser devolvido todo o processo, não teria como se fazer uma outra leitura, talvez até da anulação para retornar os autos, nessa instância como ordinária, não seria essa uma possibilidade? Será? Eu cheguei a pensar na anulação do processo, mas realmente não vi motivo suficiente para isso, tendo em vista que essa irregularidade somente foi detectada aqui no tribunal, né? E embora os documentos estavam nos autos desde o início, então o juiz foi induzido a erro, o Ministério Público Eleitoral não houve recurso da parte contrária, então realmente eu vi que não haveria outra solução a não ser negar provimento ao recurso, mas deixar resolver essa questão da fraude apenas no aspecto eventualmente criminal, né? Porque houve uma montagem do documento, uma folha de rosto era de uma empresa que não tinha faturamento nenhum, mas os documentos seguintes eram de uma empresa que tinha faturamento.
Mas é uma fraude grosseira, porque nas outras folhas havia o número correto do CNPJ. Poderia ter sido detectada, mas infelizmente não foi pelo juízo e nem houve observação pelo Ministério Público como fiscal da lei, somente se deu aqui. Realmente, como é uma questão de prova, né, e eu quero crer que não haveria, não vi motivos para anular o processo propriamente. Vou acompanhar Vossa Excelência. Doutor Samuel Franco da Lei Júnior, como vota? Senhor presidente, eu acompanho o relator e até parabenizo o doutor Pedro, porque o voto do doutor Pedro nesse caso aqui desencoraja, inclusive, esses determinados tipos de recorrente a preparar essas declarações, essas retificadoras, mesmo após a citação, para tentar induzir erro o magistrado, ou seja, faz a declaração, depois vem lá com uma retificadora, após a citação, e dizendo, não, meu rendimento foi muito maior, etc e tal, com uns votos desses, que o tribunal daqui para frente obviamente vai seguir, esse tipo de jogada, esse tipo de procedimento, naturalmente vai ser limitado, vai ser encerrado, né? Eu acompanho o relator. O doutor Gerson faz como vota? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Rodomeiro. O tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e improveu o recurso nos termos do voto do relator. A decisão está em consonância com o parecer. Esse é o relatório da doutora Daniele. Conclusão. O quinto da pauta, processo 3263, relatoria do doutor Sebastião de Arruda Almeida, recurso eleitoral, prestação de contas, o Democrático de Ribeirãozinho, recorrente o DEM de Ribeirãozinho, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo improvimento do apelo. Doutor Sebastião de Arruda Almeida, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, demais membros, trata-se de recurso interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido Democratas do município de Ribeirãozinho, contra decisões proferidas pelo juízo da 47ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas anuais do partido referente ao exercício de 2010 e ainda, em complementação, determinou a suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses. O recorrente requer a reforma da sentença para que suas contas sejam aprovadas com ou sem ressalvas, alegando que as irregularidades não comprometem a fiscalização das contas. Apenas para detalhar, o Ministério Público, após a sentença, aviou um recurso onde buscava justamente a aplicação dessa pena de suspensão do fundo partidário, que em juízo de retratação foi acolhida e mantida, aliás, estabelecida nos 6 meses, como já dito anteriormente. Em face dessa nova decisão complementar, o recorrente, então, interpôs novo recurso, arguindo preliminarmente a intempestividade do recurso do Ministério Público, vez que teria sido apresentado fora do prazo de 24 horas previsto na Lei das Eleições. Arguiu ainda a preliminar de cerceamento de defesa, vez que não teria sido oportunizado o direito de exercer o contraditório referente a essas razões recursais. E no mérito reitera o pedido de reforma da decisão. Após isso, o Ministério Público apresentou nova contrarrazões e acrescentando nessas contrarrazões mais 2 irregularidades, que seriam a ausência de abertura de conta bancária e a ausência do uso e apresentação do livro Razão e Diário. Também sustentou caracterização de ideologia falsa com relação a esses documentos, e a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em judicioso parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto, acrescentando como fundamentação para a mantença da sentença aquelas irregularidades apontadas nas contrarrazões recursais. É o relatório, senhor presidente. Procurador. Mantenha o parecer. Ficado escrito com palavra.
Com relação, senhor presidente, à preliminar de que aquele recurso do Ministério Público teria sido interposto fora do prazo de 24 horas, eu estou rejeitando, uma vez que a resolução 21.841/2004, no seu artigo 31, ela é expressiva, dizendo que o prazo, na verdade, é de 3 dias. Eu trago jurisprudência a respeito, portanto, estou rejeitando essa preliminar, senhor presidente. Alguma divergência, alguma consideração? De acordo, rejeitada a preliminar. A outra preliminar é de cerceamento de defesa. Também estou rejeitando, senhor presidente, porque houve o recurso do Ministério Público, houve o juízo de retratação e após essa fase foi dada nova oportunidade então para o recorrente manifestar-se sobre essa complementação judicial. Então, na minha visão, não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual estou rejeitando a preliminar, senhor presidente. Dr. Pedro Francisco da Silva. Estou de acordo com o relator. Dr. Francisco Mendes Neto. Relator. Luiz Blazak. Relator. Samuel Franco Júnior. Relator. Senador Gerson Paz. Com o relator. Rejeitado, excelência. Quanto ao mérito, o meu voto está aí, senhor presidente. 2 irregularidades que foram reconhecidas pelo juízo para a desaprovação das contas: intempestividade na apresentação dessas contas e ausência de assinatura de tesoureiro naquele livro diário, no livro Razão e Diário. Com relação a essa intempestividade na apresentação da prestação de contas, eu também trago aqui a jurisprudência dominante, no sentido de que ela por si só não motivo de desaprovação das contas, mas seria irregularidade sanável, razão pela qual, com relação a essa suposta intempestividade na apresentação das contas, eu estou rejeitando. E a segunda seria essa ausência de assinatura do tesoureiro no livro Razão e Diário. Com relação a essa particularidade, também, senhor presidente, eu entendo que se trata de irregularidade sanável, uma vez que, verificando esses documentos, se percebe que o presidente da comissão provisória e o contador, ambos assinaram. Ficou apenas faltando a assinatura, a identificação da assinatura do tesoureiro. Então, eu não vejo como irregularidade insanável. E com relação às irregularidades apontadas pelo Ministério Público de Piso, bem como ratificada aqui pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, que seria a ausência de abertura de conta bancária e a ausência de registro e apresentação de livro, razão e diário, eu estou pedindo vênia aos representantes ministeriais, mas eu penso que não é possível o conhecimento dessas 2 irregularidades, uma vez que verifico que se trata de uma inovação recursal, ou seja, não foram essas irregularidades que o magistrado de piso tomou como fundamento para sentenciar, e também não foi aberta nenhuma oportunidade para a parte recorrente se manifestar sobre essas irregularidades apresentadas nas contrarrazões. Eu estou trazendo aqui uma jurisprudência deste tribunal, da relatoria, inclusive, do eminente desembargador Gerson Ferreira Paz, aonde, na parte que interessa, se deixou assentado que nova impropriedade apontada em sede de contrarrazões, inovação recursal, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, senhor presidente, com essas considerações e admitindo como irregularidade sanável aquelas 2 anteriormente apontadas, eu estou conhecendo do recurso, dando
provimento ao mesmo para aprovar com ressalvas as contas do DEM de Ribeirãozinho relativas ao exercício de 2010. É como eu estou votando, senhor presidente. Voto, doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanhe o eminente relator. Doutor Francisco Ferreira Mas Neto. Mesma forma com o relator. Doutor Luiz Basac. O relator. Doutor Samuel Franco da Lia. Também com o relator. Doutor Gerson Paes. Acompanhe o relator, senhor presidente. Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e proveu o recurso para aprovar as contas com ressalvas, nos termos do voto do relator. Parecer pelo desprovimento do recurso. Na autoria do Dr. Samuel Franco da Lia Júnior, o sexto da pauta, o 57.950. Recurso eleitoral, representação, doação de recursos de pessoa física, acima do limite legal. Eleições 2010, recorrente Nelton Botelho Aguiar. Recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo afastamento das preliminares de decadência e mérito em prover o recurso. Palavra, excelência. Obrigado, senhor presidente. Passo ao relatório. Cuide-se de recurso eleitoral interposto por Nilton Botelho Aguiar em face da sentença proferida pelo juiz da 20ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que julgou procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral para condenar o recorrente ao pagamento de multa fixada no valor de R$ 9.392,45, em virtude do descumprimento do disposto no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei das Eleições. Consta dos autos que o representado doou à campanha eleitoral de Jaqueline Beber Guimarães, candidata a deputada federal nas eleições de 2010, a quantia de R$ 3.600, não obstante estivesse ser limitada a contribuir com a importância não superior a R$ 1.721,51. Isso porque, conforme informações prestadas pela Receita Federal do Brasil, não consta declaração de imposto de renda do recorrente, referente ao ano calendário 2009, ou seja, o representado, ora recorrente, excedeu R$ 1.878,49, o valor permitido para doações daqueles que são isentos do imposto de renda. Após regular tramitação do feito, a representação foi julgada procedente para reconhecer que o demandado efetuou doação de recursos acima do limite legal, condenando ao pagamento de multa equivalente a 5 vezes a quantia doada em excesso, o que totalizou R$ 9.392,45. Em razões recursais, sustenta o recorrente a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios legais para a citação pessoal. Aduz ainda a decadência do direito da representação, já que ultrapassado o prazo legal para a propositura. Por fim, alega insuficiência de provas dos fatos alegados. Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do processo a partir da citação e, subsidiariamente, o reconhecimento da decadência e a consequente extinção do feito com resolução do mérito. Ainda de forma subsidiária, o indeferimento da representação por insuficiência de provas. As contrarrazões, o requerido pugnou pelo desprovimento do recurso nominado. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso aviado. É o relatório, senhor presidente. Eminente procurador. Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Palavra, Vou tentar resumir para Vossa Excelência, mas o voto já está disponibilizado. Com referência, esse recurso realmente foi interposto por Nilton Botelho Aguiar, face à sentença que julgou procedente a representação e condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 9.392,45, face ao descumprimento do disposto no artigo 23 da Lei das Eleições. Ele doou à campanha valor superior, uma vez que ele estava limitado ao valor de R$ 1.721,51, por não constar declaração alguma de imposto de renda. Então ele cedeu em R$ 1.878 o valor permitido para doação, para aqueles que são isentos do imposto de renda. Com referência à preliminar de decadência, e conforme já consta do relatório, ele arguiu essa preliminar, a qual fica por mim rejeitada nos termos do voto no parecer do Procurador Regional Eleitoral, porque a representação foi proposta dentro do prazo legal fixado pela orientação jurisprudencial do TSE.
ou seja, dentro dos 180 dias contados da diplomação dos candidatos. No caso inteiro, a ação foi juizada no dia 14 de 6 de 2011, ou seja, exatamente no 180º dia após a diplomação dos candidatos eleitos. E eu me manifesto sobre a decisão do TSE na questão de ordem, a representação 98140/2011, Brasília, deixando bem clara a situação desse feito, colacionando ainda no voto diversos arestos relativos à matéria que autorizam a rejeição da preliminar da decadência arguída. Portanto, eu estou rejeitando a preliminar arguída com meu voto, senhor presidente. Preliminar. Decadência, vocês, né? Esmador Gerson Paes. Acompanho o relator para afastar. Doutor Sebastião Arruda Almeida. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acordo. Doutor Francisco Mendes Neto. Relator. José Luiz Blazac. Correlator. Rejeitada. Palavra. Ainda em preliminares, ele argui também a nulidade da citação editalícia, a qual está sendo igualmente por mim rejeitada, uma vez que tal prerrogativa apenas foi usada uma vez que o paradeiro do recorrente era de certo ignorado. E nos termos do artigo do Código de Processo Civil, artigo 231, houveram diversas tentativas de intimação pessoal, o que não se logrou êxito, porque ele mudava de endereço, mas não deixava informações referentes ao seu novo local onde residia ou trabalhava. Eu entendo que não caberia ao representante do Ministério Público ou ao Poder Judiciário esse tipo de investigação. Mesmo assim, ele comparece espontaneamente, depois apresenta a defesa e supre, portanto, qualquer irregularidade. Portanto, com essas considerações, eu estou rejeitando também essa preliminar de nulidade de citação. É como eu voto. Doutor Gerson Ferreira Paes, como vota? Com relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Arruda, como voto? Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto? Doutor Francisco Mendes Neto, como voto? Doutor Luiz Blazac, como voto? Rejeitado, senhoras. Quanto ao mérito, presidente, demais membros, estava mais do que comprovado de que a doação foi além do mínimo permitido, ou seja, houve um excesso de R$ 1.878, e esse valor multiplicado por 5 vezes a despeito de decisões pretéritas, atinge o valor fixado pelo juízo de piso, de R$ 9.392. Transcrevi jurisprudência das próprias decisões desse colégio do tribunal, as provas são válidas e absolutamente lícitas, uma vez que apresentadas por informações da Delegacia da Receita Federal, por força até de convênios firmados com o TSE. Eu, então, em consonância com o parecer ministerial, eu estou negando o provimento ao recurso e mantendo integralmente a sentença de piso. Como eu voto, senhor presidente? Doutor Gerson Paes, como voto, mérito? Voto com o entendimento do doutor relator. Doutor Sebastião Arruda Almeida, como voto, Vossa Excelência? Doutor Pedro Francisco da Silva, De acordo com o relator. Francisco Mendes, como voto, Vossa Excelência? Doutor Luiz Blazac, como voto? O Tribunal por unanimidade rejeitou as preliminares e desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Simetria, parecer ministerial. Doutor Sebastião de Arruda Almeida, o nono da pauta é o processo 42137, 42.137, recurso eleitoral, prestação de contas, vereador Diamantino, eleições 2012. Recorrente é o Virã da Silva, causa própria, parecer pelo provimento parcial do recurso, para aprovar com ressalvas as contas apresentadas pelo candidato. Neste relator, doutor Sebastião Arruda Almeida, com a palavra. Povo de Chico. Senhor presidente, o recurso é contra a decisão que desaprovou as contas de campanha das eleições desse vereador, apontando duas irregularidades tidas por insanáveis. Divergência entre os valores constantes dos recibos eleitorais e as notas fiscais correspondentes e divergência entre o valor relativo a serviços prestados a terceiros, constante da segunda parcial da prestação de contas e o valor lançado na prestação de contas finais. Mas razões recursais rebate esses fundamentos e
alega que essas irregularidades não existem, por isso requer a reforma da sentença. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo provimento parcial do recurso para aprovar com ressalvas as contas do recorrente. É o relatório, senhor presidente. Procurador. Mantenho o parecer. Mantido o parecer, senhor excelência. Meu voto está aí, senhor presidente. São duas irregularidades que são perfeitamente sanáveis, não comprometem a fiscalização da Justiça Eleitoral, dizendo que com relação a esses valores constantes dos recibos eleitorais e as notas fiscais correspondentes, ocorreu que na primeira parcial, como o cidadão não tinha ainda em definitivo esses documentos, lançou um valor, mas na prestação de contas final vieram os documentos e o valor foi retificado, não havendo que se falar nessa irregularidade insanável. E com relação à segunda irregularidade, que seria a divergência de valores de serviços prestados por terceiro, é aquela situação em que o partido contrata o serviço em nome dele e doa esse serviço para vários candidatos. Então, não há que se falar também em irregularidade. Com essas considerações, eu estou dando provimento parcial ao recurso para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas do candidato. É como eu estou votando, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco, como vota a excelência? Acompanho o eminente relator. Doutor Francisco Ferreira Mendes Neto, como vota? Acompanho o relator Doutor também. Luiz Blazar, como vota? Relator. Doutor Samuel Frandalia Júnior, como vota? Desembargador Gerson Ferreira, como vota? Acompanho o relator. Por unanimidade, proveu o recurso para aprovar com ressalvas as contas do recorrente, nos termos do voto do relator. Parecer pelo provimento parcial do recurso. Também da relatoria de Torcivação de Arruda Almeida, o 43266, processo recurso eleitoral, prestação de contas, candidato Alto Paraguai, eleições 2012, Orides Piloneto, recorrente, parecer pelo provimento parcial, aprovação com ressalvas as contas apresentadas pelo candidato. Relatoria de Torcivação de Arruda Almeida, quem passa a palavra? Senhor presidente, nesse recurso também é porque foram desaprovadas as contas do candidato, que seria em razão de que os recibos de doação não preenchem os requisitos legais e divergências constantes no demonstrativo de valores arrecadados e os constantes das notas fiscais do bem estimado, podendo indicar fraude eleitoral. Nas razões recursais, a parte recorrente rebate esse fundamento da decisão e alega que as irregularidades foram esclarecidas. A douta Procuradoria Regional manifesta-se pelo provimento parcial, pelo provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas. É o relatório, senhor presidente. Procurador. Mantenho o parecer. Ratificado, escrito e ofertado, excelência. Com a palavra. Senhor presidente, com relação a esses recibos eleitorais, eu anoto que eles encontram-se devidamente preenchidos e com a descrição detalhada dos produtos recebidos pelo candidato, assim não há que falar em irregularidade. E quanto à alegada divergência entre os valores do demonstrativo de recursos arrecadados e os constantes das notas fiscais, o que indicaria fraude, tenho que isso tratou-se na verdade de mero erro formal, devidamente esclarecido, vez que o recorrente apresentou recibos e notas fiscais demonstrando a origem dos recursos estimados. Ademais, o fato do Comitê Financeiro não ter lançado as doações feitas ao candidato no campo correto, ou seja, despesas, não pode ser imputada ao candidato, vez que este nada contribuiu para tal falha. Então, com essas considerações, senhor presidente, em consonância com o parecer ministerial, estou dando provimento ao recurso para reformar a sentença e aprovar as contas do candidato ora recorrente. É como eu estou votando, senhor presidente. Com ressalvas? Aliás, com ressalvas. Com ressalvas, desculpa, né? Com ressalvas. Não, está de acordo? Por unanimidade, proveu o recurso para aprovar com ressalvas as contas do recorrente. Nós temos do voto do relator. Parecer pelo provimento parcial da pena. Doutor Sebastião de Arruda Almeida, o processo número 73562,
Recurso eleitoral, prestação de contas, cargo vereador, Nova Olímpia, eleições 2012, Geraldo Oliveira de Lima, recorrente. Parecer pelo provimento parcial, com ressalvas das contas. Palavra do eminente relator. Senhor presidente, os demais membros, também um recurso é contra a desaprovação das contas desse candidato nas eleições de 2012, onde foram apontadas várias irregularidades, tais como ausência de comprovação de que os recursos estimáveis em dinheiro proveniente de terceiros constituía produto do serviço do doador, que os bens integravam seu patrimônio, despesas de contratação de cabos eleitorais antes da abertura da conta bancária e inobservância do prazo de abertura da conta bancária. Sobre esses 3 itens, a parte recorrente fez os devidos esclarecimentos e razão pela qual requeriu a reforma da sentença. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial do recurso para a aprovação com ressalva das contas do recorrente. É o relatório, senhor presidente. Mantenho o parecer. Mantido. Palavra, senhor. Com relação a essa suposta ausência de comprovação de que os recursos estimáveis em dinheiro proveniente de terceiro constituía produto do serviço do doador ou que os bens integravam seu patrimônio, eu estou a anotar que se trata de uma doação feita de Nívia Mara Ribeiro da Silva, onde o recorrente demonstrou a comprovação de que o bem, um veículo Focus, anos 2002, ali referido, integrava sim o patrimônio da doadora, vez que apresentou cópia do certificado de registro. Quanto à contratação dos cabos eleitorais, tenho que a contratação foi efetivada antes da conta bancária, antes da abertura da conta bancária, porém o pagamento se deu em data posterior. Assim sendo, entendo que mera contratação de cabos antes da data de abertura não gera por si só a desaprovação das contas. E foram apenas 2 cabos eleitorais. Ademais, eu também verifico que não houve nenhuma manifestação, nenhuma movimentação bancária fora antes de sua abertura. Com relação ao último item, o atraso na abertura da conta bancária, de igual forma, tenho que isso não constitui irregularidade grave a ensejar a desaprovação das contas, mas sim mera ressalva. Então, senhor presidente, com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial, dou provimento parcial ao recurso para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas do candidato ora recorrente. É como eu estou votando, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto, Vossa Excelência? Acompanho o relator. Doutor Francisco Mendes Neto, como Relator. voto? José Luiz Blazac. O Samuel Franco Júnior. Senador Gerson Paes. Com relator. O Tribunal, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do relator. Decisão em consonância com o parecer ministerial. Doutor Sebastião Nerro de Almeida, o processo número 73477, recurso eleitoral, prestação de contas, vereador Nova Olímpia, Ronaldo César Domingos Alencar. Recorrente parecer pelo provimento do recurso, aprovando-se as contas em análise. Com a palavra, excelência. Senhor presidente, neste caso é ainda mais simples a situação fático-jurídica. A desaprovação deu-se única e exclusivamente porque houve a doação de um veículo onde está comprovado que esse veículo integrava o patrimônio do doador, no caso o senhor Marco Franco de Oliveira, que apresentou cópia do certificado de registro do veículo. Com essas considerações, me adiantando no voto, e em consonância com o parecer ministerial que foi pela aprovação das contas, eu estou reformando a sentença e aprovando as contas do candidato. É como eu estou votando. Procurador. Mantido. Mantido. Uma divergência, tribunal de acordo? Por unanimidade, proveu o recurso. Proveu o recurso nos termos do voto do relator, em simetria com o parecer ministerial. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, processo número 56353, recurso eleitoral, prestação de contas, vereador Nobres, eleições 2012. Recorrente Gladecir Colonhese Valandro Firmino.
Parecer pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e no mérito pelo improvimento do apelo. Com a palavra, excelência. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Gladecir Molonese Valando Firmino, candidato ao cargo de vereador pelo município de Nobres nas eleições de 2012, contra a respectiva decisão do juiz da terceira zona eleitoral que desaprovou sua prestação de contas de campanha. Relatório final de exame denotou uma irregularidade nas contas da candidata, consistente no fato de a recorrente ter utilizado veículo próprio não declarado na relação de bens de requerimento de registro de candidatura que teria sido adquirido por ela em 18 de setembro de 2012, portanto, em data posterior ao RIC, sendo vedada a sua utilização na campanha eleitoral consoante ditames do artigo 23, resolução 23376 de 2012 TSE. Em razões de recurso, a senhora Cladecir Firmino salientou preliminarmente a nulidade do procedimento de prestação de contas, primeiramente porque a decisão a qual careceu da necessária fundamentação, eis que não teria contemplado a verdadeira e efetiva prestação de contas, de maneira que o provimento jurisdicional exercido pelo douto magistrado foi desprovido de qualquer lógica. Nesse mesmo contexto, aduziu que o juízo de primeiro grau não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ainda em preliminar levantada, a recorrente alegou cerceamento de defesa, afirmando que o douto magistrado não lhe oportunizou a chance de manifestar-se definitivamente a respeito da matéria no relatório final de exame. No mérito, aduziu que as informações prestadas à Justiça Eleitoral primaram pela transparência, tanto que, apesar do erro formal encontrado, houve compatibilidade com os gastos de combustível declarados na prestação de contas, tornando o vício incapaz de sellar a desaprovação de suas contas. Ao final, a recorrente solicitou que seja reconhecida a preliminar de nulidade, ou caso isso não ocorra, que a sentença do julgado seja reformada e sua prestação de conta aprovada. A douta, a Procuradoria-Geral Eleitoral, pugnou pela rejeição da preliminar de nulidade, no mérito, pelo desprovimento do recurso, de modo que seja mantida a sentença guerreada. É o relatório. Mantido o parecer, senhor. Preliminar. A recorrente arguiu preliminar de nulidade do procedimento de avaliação de sua prestação de contas, alegando que a sentença careceu da fundamentação necessária, bem como que não se pautou na verdadeira prestação de contas, não tendo sido ainda lhe oportunizada a defesa sobre o resultado do relatório final do exame. Em exame da decisão vergastada, o douto magistrado apontou as razões de convencimento que levaram a julgar pela desaprovação das contas, baseando-se nos documentos encaminhados pela recorrente no relatório final do exame, bem como nas determinações da legislação eleitoral. Transcrevo aqui a decisão, parte da fundamentação levada em conta pelo douto magistrado, onde, só aqui no penúltimo parágrafo, vou ler. Enfim, fica evidenciado que a candidata se omitiu com relação ao lançamento de despesas de campanha, o que compromete flagrante e inafastavelmente a regularidade das contas apresentadas à Justiça Eleitoral, que por conseguinte passa a não refletir a verdadeira movimentação financeira dos recursos no período de campanha. Continuando o voto, ademais salienta-se que a alegação da recorrente de que não lhe foi oportunizada a defesa sobre o resultado do relatório final do exame não prospera, haja vista que foi intimada para tanto, porém quedou-se inerte consoante documentos de folha 82 e 85. Ante o exposto, verificada a plena fundamentação da sentença, rejeita a preliminar de nulidade no procedimento da avaliação das contas arguida pela recorrente. É o voto preliminar. Uma divergência ou não de acordo? Não, de acordo. Todos de acordo? Mérito, presidente. Pulando o primeiro parágrafo, que diz respeito à análise do judiciário, nesses casos, no caso em questão, a prestação de contas da recorrente possui falha grave, isto é, a utilização de automóvel pertencente à mesma, porém adquirido posteriormente ao requerimento de registro de candidatura, e não declarado neste, infringindo expressamente o artigo 23 da Resolução 23367 de 2012 TSE. Transcreva esse dispositivo no voto. Desse modo, é vedada a utilização de patrimônio próprio para a campanha eleitoral, quando este tenha sido adquirido após o RRC, bem como se não constou da relação patrimonial deste. No caso, conforme o extrato apresentado junto à cota do douto Procurador-Geral Eleitoral, juntado à folha 114, retirado do banco de dados do Detran de Mato Grosso, a candidata obteve a propriedade do veículo Voyage ano 2010, modelo 2011, placa NUG 8768, no dia 4 de setembro de 2012, tendo sido expedido o certificado de registro de veículo no dia 19 de setembro de 2012, meses após o período destinado à apresentação do RRC, tendo sido utilizado em sua campanha irregularmente, fato que dá aso à reprovação das contas. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência atual, onde transcrevo aqui duas tiradas do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e do Eleitoral de Rondônia. Também por este regional, também já foi enfrentado esse tema, trazido pelo doutor Procurador-Geral Eleitoral, relatoria do Dr. Samuel Franco da Lia Júnior, decisão de 16 de junho de 2011.
Desse modo, tendo em vista que a recorrente não observou os ditames legais para a apresentação de sua prestação de contas, não há outra medida a não ser a desaprovação destas. A alegação da recorrente de que o automóvel foi adquirido em fevereiro de 2002 não prospera, tendo em vista que vai de encontro com os dados do extrato do Detran Mato Grosso, com documento dotado de fé pública, diferentemente da declaração enviada pela candidata, a fim de comprovar a venda e a tradição do veículo em fevereiro de 2012, que sequer possui uma firma reconhecida do dito declarante, afrontando o artigo 368, parágrafo 1 do Código de Processo Civil. Em face do exposto, em harmonia com o parecer da dupla Procuradoria Regional Eleitoral, e diante da grave irregularidade nas contas em exame, nego o provimento do recurso a fim de manter intacta a bem lançada decisão de primeiro grau. É o voto, presidente. Professor José Luiz Blazar, como votou a cidade? Com o relator. Professor Manuel Franco Beleia Júnior, como voto? Professor Gerson Paz, como voto? Acompanho o senhor relator. Professor Sebastião Arruda, como voto? Dr. Pedro Francisco da Silva, como voto? Tô. Por unanimidade, rejeitou a preliminar e improveu o recurso nos termos do voto do relator. Decisão em simetria com o parecer ministerial. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 72236, recurso eleitoral, candidato vereador Santa Carmen, eleições 2012, recorrente Paulo Roberto Weber, parecer pelo improvimento do apelo. Palavra, senador. Obrigado. Cuide-se recurso eleitoral interposto por Paulo Roberto Weber, candidato ao cargo de vereador pelo município de Santa Carmen, eleições de 2012, contra a respeitável decisão do juiz da 22ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de conta de campanha. Segundo o relatório final de exame, de folha 112 e 113, foram denotadas diversas irregularidades nas contas do candidato, a saber: número 1, omissão quanto à entrega da primeira prestação de conta parcial, 28 de julho de 2012 a 2 de agosto de 2012, em observância ao artigo 60 da resolução 23376 de 2012 do TSE. 2. Na validação de doações declaradas como recebidas de outros candidatos, comitês, financeiros ou partido, foi identificada inconsistência da comparação entre as doações declaradas na prestação de contas e as informações encaminhadas pelos doadores. E 3. Foram detectadas despesas cujo fornecedor é o próprio candidato, os quais não foram totalmente esclarecidos, configurando burla às regras de arrecadação de recursos, notadamente aquela prevista no artigo 17 da resolução 23376 de 2012 do TSE. Em razão de recurso, o senhor Paulo Roberto Weber salientou que não realizou a abertura de conta corrente, haja visto que o município de Santa Carmen possui menos de 20 mil eleitores, tornando facultativo tal procedimento. Afirmou que as irregularidades da contabilidade se deram pela falta de experiência do contador responsável, bem como que tais falhas não são capazes de acarretar a desaprovação das contas, mas tão somente causar a sua aprovação com ressalva. Segundo alegou o recorrente, com o objetivo de sanar os vícios de prestação de contas, juntou os documentos faltantes com a peça recursal. Ao final, solicitou a reforma da decisão de primeiro grau, em razão da aplicação do princípio da razoabilidade, para que sejam aprovadas as contas, ainda que com ressalvas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso, de modo que seja mantida a sentença que é do relatório. Mantenha parecer. Ratificado os terceiros. Pulando o primeiro parágrafo, no caso em questão, a prestação de conta do recorrente apresentou falhas, as quais não foram regularizadas após a sua intimação. É necessário registrar que o artigo 12, parágrafo 5º da resolução 23367 de 2012 do TSE desobriga a abertura de conta bancária aos candidatos de município com menos de 20 mil eleitores. Entretanto, o candidato deve apresentar a contabilidade das despesas de campanha conforme ditames legais, elencando todos os documentos exigidos e, dessa forma, permitindo que seja realizada a fiscalização da lisura das contas. No caso, as divergências apontadas nos itens 1 e 2 do segundo parágrafo do relatório deste voto tratam-se de simples irregularidades passíveis de serem sanadas. Todavia, o recorrente sequer tentou explicá-las quando intimado para tanto, que acabou por impedir que o doutor magistrado examinasse a lisura das contas em questão. Ademais, foi detectada outra falha nas contas, que por si só indica a necessidade de sua reprovação. Foi declarado contrato de locação de veículos, juntado à folha 74 e 78, cujo locador e locatário são o próprio do recorrente, demonstrando claramente burla à previsão legal do artigo 39 da resolução 23367 do 2012 do TSE, a qual dispõe que as sobras de campanha devem ser remetidas para o órgão partidário. O que realmente ocorreu foi que o candidato firmou consigo mesmo um contrato de locação de seu próprio automóvel mediante pagamento, para ser utilizado em benefício de sua campanha para o cargo de vereador. Desse modo, diferentemente do que
recomendado pela legislação, o recorrente firmou tal contrato consigo mesmo e apropriou-se de recursos que seriam sobras de campanha destinados ao partido, tendo em vista que o procedimento correto seria a utilização do veículo como doação com a emissão do recibo eleitoral correspondente, haja vista que se trata de bem permanente. Nesse diapasão, considerando que o veículo locado era do próprio candidato, podendo ter sido usufruído na campanha como doação, não existindo razão para a realização de contrato oneroso, de maneira que o montante pago pela locação passou a ser parte do patrimônio do candidato, violando o artigo 39 da Resolução 367/2002 TSE, cabendo, portanto, a desaprovação das contas. Em face do exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral Eleitoral, nega o provimento ao recurso a fim de manter intacta a bem lançada decisão de primeiro grau, que desaprovou as contas em exame. É como voto. Voto, doutor José Luiz Blazac. Com o relator. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Doutor Gerson Ferreira Paz. Acompanho o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Doutor Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Então, o Tribunal, por unanimidade, improveu o recurso nos termos do voto do relator, consonância com o parecer ministerial. Ó, confirmou o nome do Dr. Blazac, que eu acho que vocês estão escrevendo errado. Esse S aqui, acho que não tem. Mais um? Não. Mais nenhum julgamento em pauta. Hora encerrada. Agradecendo a presença dos eminentes pares.